o Senhor me colocou no coração é quem é Jesus. Amém. O tema é um tema muito amplo e levei pelo menos 14 dias, foi das mensagens que eu já levei mais tempo para me preparar. E quando o Senhor me colocou esse tema no coração para ministrar, primeiro o Senhor me deu o tema, depois é que o Senhor me trouxe à luz a passagem bíblica que eu devia usar. Então, como não estamos no Instituto Bíblico, amém, então eu não vou me apegar muito no lado teológico, senão estaríamos a levar aqui muito tempo. Então nós vamos ficar mais com aquilo que a Bíblia diz. E a ideia, na verdade, de mostrarmos, nós temos aí como nosso título, que é a divindade, encarnação e subordinação do Filho. E nós temos ali o nosso subtítulo, que é uma análise teológica baseada nesses teólogos todos que nós temos ali. E temos ali o Gonçalves, que sou eu, e a data, nem minha data de nascimento, porque eu não nasci em 2025, é a data em que eu literalmente estava a concluir o PowerPoint. E o nosso tema é esse, que é Jesus, e nós vamos nos basear nesse texto bíblico, em João, capítulo 8, versículo 21, até o versículo 59. Então, no versículo que nós temos ali em ênfase, que é o João 25, eu vou fazer questão de não ler os outros versículos acima, mas vou fazer questão de lermos os versículos abaixo, que diz o seguinte: então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? E essa é uma pergunta em que nesse meio onde Jesus estava, em João capítulo 8, Jesus estava dentro do templo. E dentro do templo nós encontramos Jesus, se nós irmos nos versículos anteriores, alguns versículos mostram que Jesus estava sentado e Jesus ensinava as pessoas a respeito da palavra, ou seja, Jesus pregava para essas pessoas. Só que no meio dessas pessoas dentro do templo, Jesus estava com os fariseus, Jesus estava com os saduceus, os escribas também estavam presentes, e sem se esquecer, também tinha muitos judeus que creram neles, e sem esquecer, também havia judeus que eram opostos, ou seja, opositores àquilo que Jesus estava a ensinar. Isso conseguimos ver no livro de João, mesmo onde nós estamos, João capítulo 8, versículo 59. Então, nós estamos aqui conseguir perceber o espaço geográfico, onde literalmente está a acontecer esse assunto todo, onde faz essa pergunta a Jesus: quem é Jesus? É dentro da onde? Dentro do templo. E só para irmos mais em frente, os versículos que vêm a seguir, eu vou fazer questão de daqui a pouco ler. Deixa eu ver isso. Então, daqui a pouco eu vou fazer questão de ler essas passagens, mas eu quero só pular para mostrar a linha teológica, mais ou menos, só para os irmãos conseguirem perceber um pouquinho a respeito do que nós temos aqui para partilhar, né? Então, temos aqui algumas perguntas e literalmente algumas respostas, só para trazer aqui a linha de pensamento, porque eu depois quero deixar o Espírito Santo me usar no sentido de ir lendo versículo por versículo e trazermos uma explicação e deixar o Espírito Santo falar à luz da sua palavra. Então nós temos ali uma pergunta: quem é Jesus Cristo segundo a ortodoxia cristã? O Berkoff, ele diz o seguinte: o Filho é igual ao Pai quanto à essência e dignidade. Ele é verdadeiro Deus, possuindo todos os atributos divinos. E outro teólogo que nós temos é Birman. O que é que ele diz a respeito? Estamos a falar, tem uma outra pergunta que surge: como podemos afirmar que Cristo é plenamente Deus? Então, ele diz o seguinte: a divindade de Cristo é afirmada pela aplicação de nomes divinos a Ele, pela atribuição de atributos divinos e pela realização de obras divinas. E vocês poderiam perguntar para Gonçalves: então, quem são essas pessoas? Por que que nós podemos acreditar em parte naquilo que eles estão a partilhar conosco? Porque isso poderia ser uma pergunta, porque eles são seres humanos como nós. Na verdade é que esses são os teólogos mais conhecidos que nós conhecemos, teólogos mais ortodoxos,
a nível dos estudos pentecostais, e também vamos falar do Gruden, vamos falar dos outros teólogos ali, não literalmente falar, mas trazer algumas citações que estão ligadas com o nosso tema. E a ideia aqui é mostrar quem é Jesus, porque quando Deus me trouxe essa passagem ou esse tema no dia para poder partilhar com a igreja, é que incrível, nós ainda encontramos muitas pessoas que estão a cometer erro, muitas pessoas que não creem em Jesus como Deus. E aqui, à luz das Escrituras, nós vamos conseguir ter o conhecimento de quem Jesus Cristo é Deus, o que aconteceu quando Jesus decide se esvaziar, o que aconteceu aí, o que Jesus Cristo se tornou e o que Jesus deixou de se tornar. Então, por causa disso, ali também vem o gnosticismo, onde são pessoas que dizem que Jesus literalmente era uma aparição, não era verdadeiramente humano. Então, à luz da Bíblia Sagrada, nós vamos responder essas perguntas, e à luz do entendimento teológico também nós vamos trazer aqui a ideia para os irmãos conseguirem ter um pouquinho da resposta de quem é Jesus, porque, na verdade, responder quem é Jesus nos levaria a pelo menos, mínimo dos mínimos, um ano de estudo. Nos levaria muito tempo para responder essa pergunta. Então me esforcei bastante, estamos a falar, foram praticamente 14 dias só a estudar, e essas citações que vocês conseguem ver ali, de uma forma bem resumida, são vários livros e páginas muito diferentes uma das outras. Aquilo é fazer consulta, aquilo é dedicar tempo e sucessivamente. E o que o outro teólogo fala a respeito de uma outra pergunta que nós temos? O Wayne Gruden, que é um teológico também muito conhecido, acredito que muita gente que estuda a Bíblia, ou muita gente que hoje são pastores, conhece ele traz conosco essa seguinte pergunta. Jesus abandonou sua divindade ao se encarnar? Então ele responde o seguinte: Cristo se esvaziou, não de seus atributos divinos, mas da sua glória celestial e da livre manifestação do seu poder divino, escolhendo viver como homem em plena submissão à vontade do Pai. E o que o outro autor fala a respeito disso? O outro autor que nós já recitamos anteriormente, mas ele nos traz uma outra pergunta. O que significa que Jesus se esvaziou? Ou seja, Jesus literalmente se esvaziou de quê? Então, Pirman, ele diz o seguinte: Cristo esvaziou-se não da sua divindade. Jesus, quando se esvaziou, irmão Gonçalves, que passagem bíblica é esse? Filipenses capítulo 2, do versículo 1 até o versículo mais em diante, mostra que não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, os irmãos conhecem essa passagem bíblica. E ele diz o seguinte: mas das prerrogativas do seu estado celestial. E o que o outro teólogo fala a respeito desse assunto? Estamos mesmo só aqui a correr com esses teólogos, para depois nós lermos, aproveitarmos o máximo do tempo possível para ficarmos apenas com a Bíblia. E o que o Gruden fala a respeito dessa pergunta? Jesus foi realmente humano ou apenas parecia ser? Então Gruden traz essa pergunta e nos traz também a resposta. Por quê? Porque por causa de falsas doutrinas, e isso conseguimos encontrar nas epístolas que João escreveu, apareciam os gnosticistas. Os gnosticistas, eles não acreditavam literalmente que Jesus era humano. Então eles viam com a ideia que parecia humano, literalmente como se fosse um fantasma. Mas Jesus nunca foi um fantasma. Jesus não era simplesmente uma aparência. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Amém? Então, o que Gruden fala a respeito dessa... Gordon Fee, desculpa. Diz a respeito desse assunto. Ele diz: essa passagem mostra que Paulo não reconhece apenas a divindade de Cristo, mas também sua plena humanidade. Tornou-se verdadeiramente humano com todas as limitações, incluindo a necessidade de viver pela fé e depender do Pai. Então, Jesus, quando se esvazia, não literalmente que Jesus deixa de ser Deus. Algumas pessoas utilizam a palavra errada, que Jesus abdicou da sua divindade. Jesus nunca abdicou da sua divindade. Ou seja, Jesus, quando se faz homem, quando torna-se humano, alguns teólogos até utilizam uma expressão que é muito bonita. Jesus, tendo a natureza divina, ele acrescentou na natureza divina a natureza humana. A igreja está comigo? Então Jesus tinha duas naturezas.
uma natureza divina que se foi aquele sempre teve, porque Jesus é eterno, e Jesus na natureza divina, ele acrescenta a natureza humana, nascendo do ventre de uma mulher, e Jesus sendo um homem material, Jesus possui aquilo que todos nós temos no dia de hoje, que é ter um corpo material, ser um espírito e ter uma alma. A igreja está comigo? Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz o seguinte: tornou-se verdadeiramente humano, com todas as limitações, incluindo a necessidade de viver pela dependência do Pai. E o que é que outro teólogo fala a respeito desse assunto? Letton, depois eu no fim vou mostrar ali a referência bibliográfica, quem depois quiser fazer uma fotografia e consultar ou ver alguns livros que é recomendável para fazer estudo a respeito de teologia sistemática, vocês vão ter também no fim. E diz o seguinte, é uma pergunta: a submissão de Cristo foi inferioridade? Por quê? Por que surge essa pergunta? Porque isso está fazendo mesmo um resumo de uma linha teológica para nós depois ficarmos apenas com a Bíblia, porque eu quero pregar aqui Bíblia, não quero pregar muito teologia, mas é com base naquilo que o Senhor me colocou no coração e simplesmente estou aqui a obedecer. Por quê? Porque algumas pessoas pensam que existe uma hierarquia trinitária. Não existe hierarquia trinitária. Irmão Gonçalves, o que é que queres dizer com a hierarquia trinitária? Em primeiro lugar, na Bíblia Sagrada não encontramos a palavra trindade. Na Bíblia Sagrada não tem a palavra trindade. Por mais que isso pode mexer conosco, mas em toda a Bíblia não existe a palavra trindade. A palavra trindade é uma palavra latina. E essa palavra latina, a ideia é mostrar três pessoas ou três seres com a mesma essência. E o que é que a palavra trindade quer dizer? Onde é que conseguimos encontrar a palavra trindade? Se vocês pesquisarem ou consultarem na Bíblia, em Mateus capítulo 4, Jesus vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. Em Mateus capítulo 3, Jesus está diante de onde? Está diante do batismo pelo João Batista. E o que é que acontece? Quando João Batista batiza Jesus, para nós entendermos ali onde é que surgiu o conceito de trindade, quando Jesus está a ser batizado, o próprio Filho está presente a ser batizado pelo Espírito Santo, e o próprio Pai diz: esse é o meu Filho amado a quem me comprazo, e o Espírito Santo desce em forma corpórea de quê? De pomba. O Espírito Santo nunca foi pomba, e o Espírito Santo não é pomba, mas em forma corpórea de quê? De pomba. Então é ali nós conseguimos ver a trindade presente. Conseguimos ver o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E o que esse autor Letton fala a respeito de inferioridade? Ele diz o seguinte: a gnose de Cristo é um ato de conhecimento e amor, sem deixar de ser Deus, assume a forma de servo e se submete à morte de cruz. Ou seja, Jesus, quando decide ser homem, quando vem no ventre de Maria e fica aqui no nosso meio sucessivamente, Jesus ainda continuava a ser Deus. Não deixou de ser Deus, não perdeu os seus atributos divinos. Jesus não deixou de ser eterno, porque Deus é eterno. Deus não teve princípio de origem, nem tão pouco fim. E é aqui onde nós conseguimos perceber de inferioridade. Por quê? Porque algumas pessoas, muitas das vezes a nossa cabeça tem essa tensão, não para falar de todos, mas algumas pessoas, nós temos essa intenção de criarmos uma hierarquia, ou seja, que tipo, o Pai está aqui, o Filho está aqui e o Espírito Santo está aqui. Não existe uma hierarquia, não existe alguém que é mais importante do que o outro na Trindade. O Pai não é mais importante do que o Filho, nem o Filho é mais importante do que o Espírito. Amém? Irmão Gonçalves, então, se estás a me dizer que Jesus Cristo é Deus, estás a me dizer que também existe o Deus Pai, também é Deus, e estás a me dizer que o Espírito Santo também é Deus. O que é que isso quer dizer? Olha, o Conselho de Niceia, no ano 325, o Conselho de Niceia, isso nos dias de hoje está localizado na Turquia. O Conselho de Niceia, que se realizavam, se juntavam, eram pessoas ortodoxas, estamos a falar de ensino correto. Eram pessoas que se juntavam para combater heresias. Porque naquele tempo, pessoas viram com essa ideia ou com essa informação de que, não, olha, Jesus, uma vez que está aqui conosco, se Jesus é Deus, o Deus Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, então existem três deuses. Isso é uma heresia. Não existem três deuses.
Irmão Gonçalves dizer, pai, então se me dizes que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é Deus e que o Pai também é Deus, então como é que nós podemos perceber isso? Existe um único Deus e em três pessoas distintas. A igreja está comigo? Irmão Gonçalves, como é que podemos perceber? Jesus não é o Pai e o Filho não é o Espírito. São três pessoas diferentes um do outro, mas os três têm a mesma essência, estão sempre em concordância. Tudo quanto agrada ao Pai fazer agrada ao Filho, e tudo quanto agrada ao Filho fazer agrada ao Espírito. Ou seja, existe uma igualdade em essência nos três. Ou seja, como é que nós podemos perceber isso? Existem três pessoas distintas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por isso é que nós dizemos que o Espírito Santo é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, Deus Pai é uma pessoa, mas é Deus. É só para nós tentarmos aqui perceber uma linguagem que se utiliza muito. Mas os três tornam-se um único Deus. É um único Deus. Amém? Amém. Então é mais só para os irmãos conseguirem ter o entendimento da linha teológica. Do que exatamente Cristo se esvaziou? Pirla novamente diz o seguinte: renuncia ao uso independente dos atributos divinos, que é omnipotência, omnisciência e omnipresença. E o que é que podemos dizer com isso? Perdão. O que é que acontece? Jesus, ele estava aqui na terra como Deus, e Jesus simplesmente ele decidiu não usar os seus atributos divinos. Por quê? Porque vimos um outro teólogo ali atrás, ele diz o quê? Que Jesus decidiu viver na dependência do Pai. Agora, como é que nós podemos perceber isso? Como é que é possível alguém ser Deus, se faz homem, esvazia-se a si mesmo e decide de viver na dependência do Pai? E é ali onde vem muita linha de pensamentos errados. Os nossos, não sei se chamam irmãos ou se utilizam outro nome, vou dizer assim simplesmente. Os testemunhas de Jeová, em João capítulo 1, versículo 1, eles perceberam mal o que é que está a dizer ali. Ou seja, quando eles traduzem a palavra Deus no grego, que é Deus, o que é que acontece? Eles entendem muito mal no que nós temos ali. Eles percebem, diz o seguinte: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No original grego está assim. Mas literalmente na tradução do Novo Mundo eles decidem traduzir que no princípio era um Deus. E irmão Gonçalves, o que é que isso me quer dizer? Isso quer dizer que eles estavam a entender, eles querem literalmente, eles forçam. Porque eu comecei a fazer muito estudo, li livros e sucessivamente. Nenhum teólogo concorda com essa tradução de Jesus ser um Deus. E o Deus ali está com D minúsculo. Irmão Gonçalves, o que é que eles nos querem trazer na ideia? O que é que eles nos querem trazer no pensamento? De que Jesus foi um ser criado. Jesus nunca foi um ser criado. Jesus é tão Deus quanto Deus Pai é Deus, quanto o Espírito Santo é Deus. A igreja está comigo? A informação está entrando. Estou lento ou estou rápido? Está na medida, né? Amém. Louvado seja Deus. Deus é bom e o diabo não presta. Amém? Então, temos aqui o Wayne Gruden novamente. O que é que ele diz? A submissão de Cristo foi eterna ou temporária? Então, Wayne Gruden defende que Jesus se submete ao Pai voluntariamente, eternamente, e a maior parte dos teólogos não concordam com essa ideia do Wayne Gruden, e ele se baseia nessa passagem de João capítulo 5, versículo 19, onde diz: o Filho nada pode fazer de si mesmo, que Jesus Cristo literalmente está a afirmar. Nenhum teólogo concorda com isso, então que nós conseguimos perceber. Eu também, em primeiro lugar, para falar daquilo que eu consultei de outros teólogos, também não concordo que Jesus se torna filho ao Pai eternamente. Não conseguimos perceber, porque outros autores dizem que aceitar isso vai nos levar para heresias. Então, ele é o único até agora daquilo que eu estudei que defende essa linha de pensamento que o Filho se submete ao Pai voluntariamente e eternamente. Então, nós temos aqui outra, e acredito que deve ser a última pergunta, que o último autor, não o penúltimo, que diz o seguinte: todos os teólogos concordam com uma submissão eterna? Para responder à pergunta que o Gruden disse, nesse caso.
Estamos aqui, o Kevin Gilles diz o seguinte: a submissão do filho ao pai é funcional e relacionada à economia da salvação, não essência divina. E depois disso, isso aqui ainda tem mais uns comentários que vão muito mais longo. Ou seja, Gilles também não concorda que o filho se submete ao pai eternamente. Mas vamos pular, porque não quero vos trazer confusão na cabeça. Isso é para quem quer estudar mais a Bíblia, quer perceber muito o que esses teólogos estão a pensar. E a última pergunta é essa: qual a posição de Berkhoff quanto à submissão do filho? Berkhoff diz o seguinte: o filho assumiu uma posição inferior voluntariamente, a subordinação é econômica, não essencial. E o que é que isso literalmente quer dizer, igreja? Só para concluir aqui, para nós irmos agora na Bíblia, o que é que acontece? Jesus Cristo, quando se faz homem, não é porque o pai obrigou o filho a se disponibilizar. A igreja está comigo? Jesus, como Deus, decidiu voluntariamente: eu vou descer lá como um homem. E por que Jesus fez isso? Por causa de ti, por causa de mim. O Espírito Santo não pediu a Jesus para morrer, o Pai não pediu a Jesus para morrer, mas Jesus próprio se disponibilizou voluntariamente: não, eu vou me fazer homem no meio dele, vou descer como um humano normal, de um parto de uma mulher, e vou morrer por eles, vou sentir na carne a dor que eles sentem quando alguém é apedrejado ou alguém é batido. E eu quero morrer por eles porque eu sou alguém sem mancha, imaculado. Quero morrer por eles para deixar de haver expiação de bodes. Amém. O sacrifício perfeito foi a morte de Jesus. A morte de Jesus nunca foi um fracasso. Amém. Muito pelo contrário, foi uma vitória. Amém. A igreja está comigo? Amém. Então agora, isso aqui é uma tabela só para os irmãos conseguirem ver. E isso é para quem quiser fazer fotografia, faz fotografia. Nós temos ali a submissão, a encarnação e esvaziamento. E nós temos ali a linha de pensamento, como eu já li tudo isso. Isso é uma tabela de resumo, então não vou perder mais muito tempo a explicar isto. E temos mais aqui uma outra tabela, só para os irmãos conseguirem ver. Temos a visão de Gruden, de Gilles e de Luiz Berkhoff. E nós ali no fim temos a visão a respeito de funcional eternamente, que outros teólogos não concordam com a linha de pensamento de Gruden. Mas para não perdermos muito tempo com isso, nós vamos naquilo que nos interessa, que é a Bíblia. E depois no final, quem quiser alguma coisa, que se quiser no PowerPoint para fazerem seus estudos, é só falarem com o pastor José Galvão e eu vou enviar o PowerPoint do pastor José Galvão e o pastor vai vos fornecer, amém? Mas agora vamos mesmo na Bíblia para nós estudarmos e ministrar aquilo com base nessas linhas de pensamento que nós temos e o que é que estava acontecendo e o que é que Deus nesta tarde literalmente quer falar para nós, amém? Então, nós temos ali em João, já lemos o versículo 25, que é o versículo onde tem o nosso texto base. Já lemos o versículo 25. E agora eu vou partir para o versículo 26, diz o seguinte: muitas coisas tenho para vos dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Ele, porém, não atinaram, ou seja, eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disseram-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis, ou seja, Jesus é que está a falar para eles, sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Ou seja, Jesus, aqui eu estava a fazer esse estudo a respeito do intervalo desses versículos, os teólogos percebem literalmente e a mesma conclusão que eles têm aqui. Jesus tinha muita coisa para lhes dizer, porque Jesus é Deus. Por isso é que nós vimos a linha de pensamento de alguns teólogos. Ele decidiu viver na dependência do Pai. Em tudo Jesus decidiu viver na dependência do Pai. Então, Jesus tinha muita coisa para falar ao respeito deles, mas Jesus simplesmente falava aquilo que o Pai lhe ensinou, aquilo que o Pai queria que ele dissesse. A igreja está comigo? E a pergunta aqui poderia surgir: será que nós, quando estamos a falar com as pessoas, tudo quanto nós falamos com cada pessoa é da vontade do Pai, agrada ao Pai? Porque por vezes nós falamos coisas que ao invés de atraírem as pessoas, afastam as pessoas. E o reino de Deus não é para pregar para afastar as pessoas com intenção.
é no sentido de atrair as pessoas. Eu sei que algumas pessoas, por ouvir o Evangelho, vai lhe fazer comichão nos ouvidos e simplesmente vão decidir não quererem seguir Jesus. Vão dizer para não quero nada com isso. E vão-se embora, é normal, mas nunca fazer aquilo que nos agrada. Nós temos que nos esforçar para ser sempre ouvinte à voz de Deus e falar aquilo que o Pai quer que nós falemos. Amém, igreja? Então no versículo 27, no versículo 29 diz o seguinte: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Conforme eu estava a dizer, Jesus aqui está dentro de onde? Dentro do templo, em João capítulo 8. E nós aqui conseguimos ver 3 perguntas que eles fazem a Jesus. A primeira pergunta nós temos no versículo 19 de João capítulo 8, que lhe perguntam: onde está teu pai? No versículo 25 ele lhe faz a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? Quem és tu? E é dali onde vem o nosso tema, que Jesus é Deus. E depois, à luz da Bíblia, eu vou trazer mais algumas explicações para conseguirmos perceber que Jesus literalmente é Deus. E no versículo 29 diz: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E no versículo 32 diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 33 eles fazem a terceira pergunta a Jesus. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? E eu comecei a estudar o que é que os teólogos pensam a respeito dessa pergunta. A pergunta que eles fazem a Jesus era uma pergunta com sarcasmo. Ou seja, quem você pensa que és para dizer que seremos livres? Jesus, você tem noção com quem você está a falar? Literalmente essa ideia. Porque imagina, Jesus não está a falar com pessoas qualquer, Jesus não está a falar com gentios. Jesus está a falar com judeus, os que creram nele, com os fariseus, com os saduceus e com os escribas. Esses eram mestres da lei. E quando estamos a falar de lei, não estamos a falar da classificação do Novo Testamento que nós temos no dia de hoje, de Mateus e Apocalipse. Estamos a falar do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros escritos por Moisés, que estão na autoria de Moisés. Então eram pessoas que estudavam, eram pessoas que examinavam. E Jesus Cristo está a lhes dizer: se vocês me conhecessem, se vocês quiserem ser meus discípulos, vocês precisam conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Imagina ver alguém aqui que diz: olha, irmão, você precisa nascer de novo. Nós estamos há mais de 20 anos na igreja. Para quem está mais de 20 anos na igreja, ou 5 pelo menos, alguém vem te dizer: irmão, você precisa nascer de novo. Só não tiramos algo para dar na cabeça da pessoa que está a nos dizer por sorte. Porque aquilo para nós é ofensivo. Agora imagina para pessoas que viviam estudando a palavra de Deus naquela época. Jesus está a lhes falar: vocês precisam ser livres. E agora vamos continuar. Replicou o versículo 34, diz o seguinte: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. E vê o que nós temos mais adiante. Diz o seguinte: eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes vosso Pai fazer. Então nós conseguimos perceber em primeiro lugar, Jesus Cristo nos diz: vocês precisam ser livres. Eles respondem: não, Jesus, nós não precisamos de libertação, porque nós somos descendentes de Abraão. Só que, igreja, vamos só voltar naquela linha de pensamento teológico no que a Bíblia nos está a dizer. É que, em primeiro lugar, os judeus, a maior parte deles, não aceitaram Jesus como Deus. E eles estão a falar com alguém que não foi criado por Deus Pai. Ele está a falar
E Jesus conhece, Filipenses capítulo 2, versículo 20, diz que Deus conhece as coisas que nós pensamos muito antes de as pensarmos. Deus conhece o coração do homem. E Jesus está a nos dizer o seguinte: olha, eu sei o que está no vosso coração, e pelos vossos frutos, pelas vossas obras, vocês precisam de libertação, vocês precisam literalmente de nascer de novo. E ele está a dizer: não, nós somos descendentes de Abraão. E agora vejam o que é engraçado nesse versículo 39, no versículo 38, ele diz que, sim, bem, eu sei isso, sucessivamente, vós porém fazeis o que viste vosso pai fazer. Jesus já começa a dizer: olha, tudo muito bem, vocês estão a mentir, dizendo que vocês são descendentes de Abraão. Mas eu quero vos dizer o seguinte: eu conheço quem é vosso pai. Então a ideia, Jesus descobre que eles são mentirosos, que estão a procurar refúgio em Abraão, e há muita gente nos dias de hoje que estão na igreja procuram refúgio para dizerem que são filhos de Deus, mas não nasceram de novo, andam como crente, falam como crente, não são crentes, até conhecem Bíblia. E Jesus está a lhes dizer: olha, pelos vossos frutos, vocês não são descendentes de Abraão, porque eu conheço quem é vosso pai. Aquilo é tipo: eu te tiro dessa posição, agora vou te colocar na posição certa, onde você se encontra. E vamos lá continuar. No versículo 39 diz o seguinte: então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Primeiro dizem que são descendentes de Abraão, agora eles dizem que sim, porque Jesus está dizendo: olha, está bem, eu sei quem é vosso pai. E eles pegam na palavra de Jesus, tipo: ah, sim, você sabe nosso pai, nós vamos te dizer já, nosso pai é Abraão. E o que é que depois acontece? Disse-lhe Jesus: se fosses filhos de Abraão, pratiquai as obras de Abraão. Jesus Cristo está dizendo: olha, se vocês verdadeiramente fossem descendentes e filhos de Abraão, por mais que eu estou a puxar a corda para o outro lado para vos mostrar a verdade de quem é o vosso pai, então por que vocês não praticam a obra de Abraão? O que Jesus está a dizer: Abraão guardou a minha palavra, Abraão andou comigo, Abraão era praticante das minhas escrituras. Ele não era somente ouvinte, Abraão não ouvia somente o que o pai lhe dizia, ele praticava o que o pai lhe pedia. Deus, quando fala com Abraão, quando lhe pede o filho dele, Isaac, Abraão não ouviu e simplesmente ficou de braços cruzados. O que é que ele fez? Pratica. Queria sacrificar o filho dele. E Deus providenciou que um animal para ser sacrificado. E vamos continuar, depois diz o seguinte no versículo 40. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Ele está sempre a dizer aqui: tudo quanto eu estou a vos dizer é o que o Pai me disse para vos dizer. A igreja está comigo? Então, e depois diz o seguinte: assim não procedeu Abraão. Está dizendo: olha, Abraão praticou o que o Pai disse. Eu estava presente quando o Pai disse aquilo a Abraão. Eu também sou Deus. Mas Abraão não procedeu dessa forma. Abraão não era mentiroso. A igreja está comigo? Aqui estamos a conseguir perceber que mentira não vem de Deus. Crente que vive mentindo, Deus não está feliz contigo. Deus está te mostrando essa mensagem: olha, eu vou dizer quem é o teu pai. Teu pai não é Deus o eterno que nós conhecemos, mas teu pai é aquele que nós vamos ver no versículo 44. Mentira não vem de Deus, nós temos que viver da verdade. Amém? A mentira cria-se, mas a verdade é. Quem mente hoje, amanhã vai falar o contrário. Mas a verdade não muda, a verdade é imutável. E Jesus é a verdade. Amém? E depois o que é que acontece? No versículo 42 diz o seguinte: replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havereis de amar. Porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Jesus aqui faz uma pergunta retórica. Por que ele faz uma pergunta retórica? Porque ele mesmo sabe a resposta e ele vai dar a resposta. E a resposta é depois do ponto de interrogação. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Então Jesus está dizendo: olha, vocês não estão a me suportar, porque eu estou a vos falar a verdade
E isso vos torna ineficaz. O que é que acontece? Os teólogos ali percebem que os judeus, os fariseus, os escribas e os saduceus, eles quanto mais ouviam a verdade, mais eles decidiam endurecer os seus corações. Ou seja, é que à medida em que ouvimos a palavra de Deus, se nós endurecemos o nosso coração por não aceitar certas verdades que a Bíblia nos diz, a tendência do nosso coração é ficar cada vez mais obscura. E chega um ponto que nós podemos talvez só praticar 1% da Bíblia e menosprezar 99%. Porque os judeus começaram a ficar nessa posição. Em João capítulo 1, versículo 12, diz que ele veio para os que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, noutra versão, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Ele veio para os que eram os seus, os judeus. O evangelho foi anunciado primeiro aos judeus. A igreja está comigo? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom e o diabo não presta. Amém? E vamos lá no versículo mais em diante, no 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nós conseguimos ver. Primeiro eles perguntam a Jesus, onde está teu pai? Jesus lhes responde. E depois agora o que é que está acontecendo? Jesus começa a puxar a corda e lhe diz, vocês precisam de libertação. Jesus, nós de libertação? Nós somos descendentes de Abraão. Jesus agora, quando eles falam, quando eles dizem que somos descendentes de Abraão, puxa a corda para o outro lado para eles dizer, não, eu sei quem é o vosso pai. E eles pegam na palavra de Jesus a dizer que eu sei quem é o vosso pai. Ele diz, sim, está bem, já que dissemos que somos descendentes de Abraão, agora vou te dizer que nosso pai é Deus. Estão a puxar novamente a corda para eles. E agora Jesus disse, pá, literalmente, vocês não estão a perceber. Você não está a perceber que vocês estão a ser mentirosos desde as últimas palavras que eu disse? Já que vocês não estão a entender a linguagem que eu vou tentar utilizar convosco, eu vou vos dizer na vossa cara quem é o vosso pai. E em João capítulo 8, versículo 44, Jesus está a dizer, vosso pai é o diabo. Irmão Gonçalves, isso quer dizer que quando Jesus Cristo diz que o nosso pai, o pai deles, né? Não, graças a Deus por isso. O pai deles é o diabo. Quer dizer que eles nasceram do diabo? Não nasceram do diabo. Mas pelo fato de praticarem aquilo que o diabo pratica. Quais são as duas grandes coisas que Jesus aqui nos apresenta? Jesus nos apresenta duas grandes coisas: a mentira e o assassinato. Por quê? Porque eles começam a mentir que eram descendentes de Abraão, mas Jesus já está lhes dizer, eu sei que sou descendente de Abraão, mas vou vos dizer quem é o vosso pai. Vocês até podem vir da geração de Abraão, mas o vosso pai é outro, porque vocês já não fazem parte dessa descendência, literalmente falando. E agora o que está acontecendo? Jesus está lhes dizendo, olha, tá bem, eu vou vos dizer literalmente quem é o vosso pai. Jesus lhe disse que o pai dele é o diabo, não porque eles nasceram do diabo, porque se eles não endurecessem os seus corações, eles teriam o privilégio de reconhecer Jesus como Messias, se calhar seriam usados também na mesma unção em que os discípulos foram usados, mas eles endureciam o coração a cada momento em que ouviam a palavra. E Jesus está lhe dizendo, olha, dois grandes assuntos aqui eu tenho para tratar convosco. O primeiro é a mentira e o segundo é a morte, é o assassinato. Vocês são assassinos. Porque depois Jesus começa a lhes falar, por que vocês procuram me matar? E eles dizem, quem procura te matar? Mas se nós lemos nos capítulos anteriores, eles procuravam Jesus para lhe matar. Como é possível alguém que procura Jesus para lhe matar e agora está dizendo que ninguém quer te matar? Isso é mentira. E agora Jesus está dizendo, olha, vocês são mentirosos e vocês são assassinos. E nos dias de hoje nós podemos dizer, olha, irmão Gonçalves, graças a Deus, eu estou aqui na igreja e eu nunca matei ninguém. A pergunta é, quem te garante? Porque à luz da Bíblia, matar pessoa, atualmente, não é só pegar um qualquer arma ou objeto e tirar a vida de alguém.
quando nós menosprezamos, ignoramos pessoas e fizemos coisas que não agradam a Deus, literalmente estamos a matar pessoas. Eu não me lembro em decor nesse preciso momento a passagem, mas acredito que está em João. Depois onde ele diz, se vocês amam Deus, como foi você pode amar o vosso próximo a quem vocês dizem que amam Deus, como foi vocês podem amar Deus a quem vocês não vejam? E ele fala de assassinos. Existem pessoas na igreja que matam pessoas. Existem pessoas que hoje não vão voltar para Jesus por causa muitas das vezes da nossa forma de proceder. O nosso estilo de vida, a nossa linguagem, a nossa forma de proceder influencia muito para que pessoas sejam atraídas por aquilo que nós vivemos. A igreja está comigo. Louvado seja Deus. Amém? E nós temos ali a palavra jamais se firmou na verdade. Eu comecei a estudar, fui procurar, porque aí está em grego, no original grego, de João capítulo 8, versículo 44. Quando eu comecei a estudar, eu não quis acreditar. Eu estava, vou ser sincero convosco, eu estava a tentar esforçar o texto a me trazer a ideia daquilo que eu quis entender. Estava a tentar esforçar na minha cabeça, porque eu não estava a acreditar quando fui buscar o original. E depois de fazer muito estudo, a palavra jamais se firmou na verdade no original grego. Eu não quero expressar para não partir a língua, eu não sou grego também, os irmãos entendem isso. E o que acontece? Literalmente a ideia que está nos dizer que o diabo ouviu a verdade e nunca aceitou a verdade. Irmão, se esse versículo fosse mentira, nós estaríamos a chamar Jesus de mentiroso. Mas a palavra no original grego está a dizer, ele nunca, a palavra original grego ali para jamais, nunca esteve firme, nunca esteve assente, nunca esteve em pé, na verdade. E isso me fez começar a estudar mais a Bíblia, e tem uma passagem em Salmos de número 19, versículo 9. Ele diz o seguinte: o temor do Senhor é límpido, em outras versões é limpo, e dura para sempre. A palavra limpo e durar para sempre são duas palavras hebraicas que foram escritas em Salmos de número 19, verso 9. Quais são as palavras hebraicas que se utilizou ali? Yirá e Amad. A ideia é, o temor do Senhor é referência a Deus que ele está mostrando ali. Está dizendo que literalmente, se nós pegarmos Salmos de número 19, versículo 9, aplicarmos nesse versículo, nesse contexto, a ideia é que Lúcifer em si nunca teve temor a Deus, nunca respeitou Deus. Nunca foi completamente obediente a Deus. E Jesus está dizendo, olha, ele jamais se firmou na verdade. E Salmos de número 19, verso 9 está dizendo, o temor do Senhor é limpo, o respeito do Senhor é limpo, e ele dura para sempre. Ou seja, quem deixa de temer Deus, literalmente a ideia é essa: quando morre, quando perde a salvação, Deus está considerado como se você nunca o temeu. A igreja está comigo? E eu comecei a buscar, disse, Jesus, eu não sei, ou é que quero entender de outra forma, mas como é possível, Lúcifer, um ser muito usado, Lúcifer é uma palavra grega, lux, luz, ferro, portador. Como é que alguém que era portador de luz, carregava a sua glória, foi criado por Deus? Lúcifer não é eterno, é um ser criado, Jesus é que é eterno, porque Jesus é Deus, Lúcifer não é Deus, por isso é que ele já tem o juízo dele garantido. Como é possível um anjo com esse esplendor todo nunca se firmar na verdade? Então nós precisamos ter muito cuidado com a nossa vida, com o que nós pensamos, com a nossa forma de viver. E eu ontem saí de casa às 5 horas de manhã, já estava acordado, 5 horas de manhã mesmo, da madrugada. Estava acordado, tomei banho e me vesti. Às 6 em ponto saí de casa ontem, passei todo o dia fora de casa. Eu tirei mesmo só o meu dia com Deus. Fiquei das 6 horas de manhã até por volta das 17 horas, 17 e tal, me isolei mesmo, procurei só ficar com Deus, falar com Deus e refletir como é que está a minha vida sucessivamente, e foi uma bênção. E hoje também tivemos até o nosso convívio em Orem, e eu tive que sair num instante, e tivemos o nosso almoço, não vou
consegui participar nesse sentido. E aqui mesmo para casa para rever novamente a mensagem, porque foi muito tempo de partilha, para ver o que eu devo fazer, para reduzir mesmo o tempo, para podermos estar aqui e partilhar a coisa de uma forma mais eficiente, direto no objetivo. E eu vi que eu consegui analisar, quando eu estive na presença de Deus, eu consegui perceber quantos erros eu tenho cometido. Quantos erros eu tenho cometido, mesmo sendo alguém que estuda a Bíblia. E eu ainda acredito, igreja, que todos nós precisamos, não é às vezes, mas muitas das vezes, e se possível for, sempre, tirar tempo para Deus. Tirar tempo para analisarmos como é que está a nossa vida, se o nosso cristianismo é mesmo sério, se estamos a dar o nosso melhor para Deus, ou se simplesmente não estamos. Porque imagina, nós estamos a falar aqui de quem é Jesus. Jesus está a conversar com os judeus, os que creram nele, os judeus opositores, está a conversar com os fariseus, está a conversar com os saduceus, está a conversar com os escribas, mestres da lei, pessoas que estudaram a Bíblia, não conseguiram reconhecer Jesus como Deus. A pergunta é, será que nós estamos aqui? Quando nós falamos o nome de Jesus, a minha pergunta é, o que é que isso significa no nosso espírito? Espera só, que tipo de peso esse nome tem quando nós pronunciamos? Porque a igreja, olha, o que me... Obrigado, Espírito Santo, estou aqui todo arrepiado. Porque o que me deixa triste muitas das vezes, não é às vezes ser muito crítico ou ser alguém que gosta sempre das coisas sérias. O que me deixa muito triste muitas das vezes é ver que nós como igreja, quando digo nós, não está a falar a igreja de Tomar ou de Orem, ou simplesmente era de Tomar, me refiro às igrejas no mundo todo, Europa, África e outros continentes. Nós como crentes muitas das vezes utilizamos esse nome nas brincadeiras. Quando nós falamos de Jesus, nós estamos a falar de um Deus. Não estamos a falar de um Deus que foi criado, de um Deus que existe eternamente, de um Deus que sabe de tudo. E às vezes usamos o nome de Jesus. Em Filipenses 2 diz que o Pai exaltasse o nome acima de todos os nomes. Nós às vezes brincamos e estamos falando, vou te repreender o nome de Jesus, mas na brincadeira. E agora quando estamos a passar enfermidades, nós usamos o mesmo nome para operar sinais, prodígios e maravilhas e cura. A pergunta é, com que efeito você espera que esse nome tenha? Se nós nem sequer respeitamos o nome de Jesus. Esse nome só pode sair quando nós estamos a fazer coisas sérias e quando queremos que Deus faça alguma coisa. Nunca se deve usar o nome de Jesus nas brincadeiras. Não temos que confundir o nome de Jesus com o nome de Paulo. Não temos que confundir o nome de Jesus com o nome de Pedro. Não temos que confundir o nome de Jesus com o nome de Marcos. Não temos que confundir o nome de Jesus com qualquer outro nome. Quando nós falamos de Jesus, nós estamos a falar de um Deus. Nas nossas igrejas, nossas no mundo todo, não temos até cura, porque o mesmo nome que nós usamos para brincar é o mesmo nome que queremos usar em momentos sérios. Como é que vamos ter resultado? Literalmente é fazer isso de Jesus um sem noção, desculpem pela expressão, espero que não me entendam não. É tipo, banal, é um nome que tem valor, literalmente quando estou na igreja, quando não estou na igreja até não tem tanto valor. Mas Deus diz que exaltasse o nome acima de todo nome. Demônio não obedece em nome de Gonçalves. Demônio não obedece em nome de qualquer uma outra pessoa. O que é que esse nome significa no teu coração? Eu espero não estar errado, mas creio que esteja em Atos capítulo 19. A Bíblia fala dos 7 filhos de Cefas. O que é que eles fazem? Eles vão expulsar demônio. E o demônio lhe diz, eu sei quem é Jesus, eu conheço quem é Paulo. E quem vós sois? Eles não usaram o nome de Jesus, possivelmente usaram, porque eles estavam a imitar Paulo a fazer. O que acontece? O demônio passa por cima deles e os espanca. O que essa palavra Jesus significa no teu e no meu coração? Quando usamos esse nome, é com temor? Temor aqui não é medo, é reverência. Será que utilizamos com respeito esse nome?
Porque não estamos a falar de um Deus com D minúsculo que é um ser criado. Estamos a falar de um Deus eterno. De um Deus que morreu por ti, morreu por mim, deu a sua vida por nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele a quem não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que por meio dele fôssemos feitos a justiça de Deus. O filho pega, o pai faz o filho pecado para que através do próprio filho nós nos tornamos a justiça de Deus. Ou seja, a mesma justiça que Jesus Cristo tem nos é dado gratuitamente porque o pai fez o filho pecado, não porque o filho foi obrigado, mas porque o filho se voluntariou a carregar, tomar sobre si nossas dores e enfermidades e os pecados também. Como é que nós vimos esse nome? Quem é Jesus? Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus unigênito, o primogênito de toda a criação. Quem é Jesus? Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas. Quais são essas coisas? No céu e sobre a terra, aonde as visíveis e as invisíveis. Quem é Jesus? Sejam tronos, sejam principados, tudo foi criado através dele para ele. Por quê? Colossenses capítulo 1, versículo 17. Porque nele tudo subsiste. Todas as coisas foram criadas através de Jesus. Ele é o primogênito de toda a criação. Quem é Jesus? Jesus é a imagem do Deus unigênito, do único Deus. Por isso é que em João ele diz o seguinte: quem vê a mim vê o Pai. A igreja está comigo? Amém. Então todos aqui, ninguém está dormindo. Ninguém está dormindo, né? Quem estiver a dormir, até temos que ter o pastor, com permissão do pastor, se puder termos um fotógrafo, só para começar a controlar os irmãos, quem estiver a dormir com a boca aberta, uma fotografia publicamos nas redes sociais. O irmão que anda a dormir de boca aberta na igreja, né? Não, mas é uma brincadeira. E nós vamos continuar então para ir terminando a nossa mensagem. Nós temos no versículo 45, ele diz o seguinte: mas porque eu digo a verdade, não me credes. Versículo 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Versículo 47. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, as palavras de Deus. Por isso, não dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus está dizendo: vocês não aceitam a verdade, porque vocês não são de Deus. Igreja, eu só quero ajudar os irmãos para se colocarem na posição dos fariseus, dos saduceus, escribas e dos judeus que creram nele, e nos opositores, principalmente nos líderes religiosos. Aquilo para eles é ofensivo, igreja. Se fosse uma outra pessoa, qualquer poderíamos dizer: pronto, essa aqui vai ser morta. Sentença de morte certa. Mas Jesus não veio para fazer a vontade do homem, veio para fazer a vontade do Pai. E todos nós como igreja temos que viver para fazer a vontade do Pai. Amém? E no versículo 48 diz o seguinte: responderam pois os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que em samaritano tens demônio? Vê, eles recebem Jesus. Jesus vem, literalmente não recebem Jesus. Eles estão com Jesus, estão com Deus, e estão a dizer que o Deus está endemoniado. Estou aqui a parafrasear só para conseguirem perceber a gravidade do que está a acontecer aí. E ali onde muitos de nós, crentes, muitas das vezes cometemos erro, não conhecer as obras do Espírito. Digo crente no sentido de pessoas que creem, não pessoas que nasceram de novo. Pessoas que creem que Deus existe, porque a Bíblia diz que até demônios creem em Deus. Então qualquer pessoa pode crer em Deus, mas a ideia é: nasceste de novo, para essa crença ser válida, vocês conseguem perceber. Então, tipo, o que literalmente aqui está acontecendo é que eles vejam Jesus, eles não creem que Jesus é Deus, e eles agora estão a dizer: você tem demônio. Porque, sabe por que eles estão a dizer que você tem demônio? Porque Jesus está a lhes falar: porque vocês não são de Deus. A verdade é boa, mas nós muitas das vezes não queremos aceitar.
Tem pessoas que quando lhes falam a verdade, como dói mesmo a verdade nem sempre é meu. Muitas das vezes é piripiri, é picante, é jindungo em Angola. Arde. Nós nem sempre queremos aceitar. E para eles é pá, Jesus, estás a brincar comigo? Você só tem que ser um samaritano e um endemoniado. Porque você está a falar que eu não sou de Deus. Você sabe quem eu sou? Eu sou um fariseu. Você sabe quem eu sou? Eu sou um descendente de Abraão. Você sabe quem eu sou? Eu sou filho de Abraão. Jesus, você sabe quem eu sou? Eu sou líder político e religioso. Jesus, você sabe o que eu tenho na minha cabeça? Eu conheço Gênesis, eu conheço Êxodo, eu conheço Números, eu conheço o Deuteronômio, eu conheço esses 5 livros. Eu estudo com zelo a palavra de Jesus. Você sabe quem eu sou? Você está me falando que eu não sou de Deus, Jesus? Você está mesmo endemoniado. Eu imagino ali a plateia deles a rirem. Esse mesmo está endemoniado. Mas estão a falar com quem? Com Deus. O único Deus. E eu quero estar aqui a terminar a minha mensagem. E vou ler isso aqui rápido e para nós terminarmos bem uma mensagem, já estamos na última passagem. Diz assim, do versículo 54, vou ler de 54 até o 59. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Vê a condição que Jesus Cristo traz aqui. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentirosos. Mais uma vez. Jesus está falando, você não está entendendo, vocês são mesmo mentirosos. E vamos lá continuar. Mas eu o conheço e guardo as suas palavras. E Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Agora aqueles poderão dizer, Jesus, você mesmo, a tua cabeça está variada. Abraão já morreu há muito tempo. Abraão tinha maior idade do que você. E agora estás a dizer que é para você maior que Abraão. Agora vê a brincadeira mais que eles utilizam aqui. Respondeu-lhe Jesus em primeiro lugar: isso é sério? Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Por isso é que eu estava a dizer aqui no início, Jesus estava dentro do templo, onde está acontecendo esse cenário todo. E, igreja, aqui em João, capítulo 8, versículo 58, quando Jesus utiliza a expressão eu sou, os judeus perceberam o que Jesus Cristo estava a afirmar. Se eu não estou em erro, creio que a passagem seja esse. Êxodo capítulo 3, versículo 14, se eu não estou em erro, acho que seja esse. Onde Moisés vai ter com Deus e Deus lhe disse assim, Moisés pergunta ao Senhor, quando me perguntarem quem é esse Deus que te enviou, como é que eu vou lhe responder? Quando ele lhe responde, diz que o eu sou me enviou a voz. A igreja está comigo. E o que acontece? Essa mesma expressão eu sou, a igreja conseguiram aqui perceber quando eu estava a dizer que os fariseus, os saduceus, os líderes políticos religiosos e os judeus que creram nele e aqueles que eram opositores, a maior parte deles conheciam a palavra. Mas os judeus mesmos, os fariseus, os saduceus e os escribas, eles conheciam em mais profundidade ainda porque eles dedicavam a vida dele no estudo. Então quando Jesus Cristo fala do eu sou, então eles sabem o que é que Jesus Cristo está a dizer com essa afirmação. Jesus Cristo literalmente está a apontar para Êxodo 3, versículo 14, se eu não estou em erro dessa passagem. E o que é que acontece? Então eles estão a falar, não. Nós é porque naquela época só estudavam os 5 livros da Bíblia, os Pentateuco. Então, literalmente, o que é que está acontecendo para você? Está a nos dizer que o mesmo Deus de Êxodo é você. Primeiro já estás aqui a nos dizer que nós não somos descendentes de Abraão. Depois vem nos dizer que nós não somos filhos de Abraão. E vem nos dizer que somos filhos do diabo e que somos mentirosos. E Jesus, agora estás a vir nos dizer que és mais velho de Abraão.
E não fica só por ali, poderíamos suportar e dizer que estás com o parafuso desapertado na cabeça, agora estás a vir nos dizer que você é o eu sou de Êxodo. Não, então vamos te matar. A igreja está comigo? Amém. Pegaram pedra para matar Jesus. A expressão sou está a mostrar para a divindade de Jesus. Jesus é eterno, igreja. Jesus nunca foi criado. Jesus sempre existiu. Todas as coisas foram criadas através dele e por meio dele. Em Gênesis capítulo 1, Jesus está presente na criação. Jesus existe desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Jesus não começou a existir no Novo Testamento. Jesus sempre existiu. Jesus é Deus. Jesus é que perdoa pecado. Jesus perdoa pecado. O Pai também perdoa pecado. E vou só mostrar aqui um quadro rapidinho, só para mostrar. Aqui nós temos o que falsos ensinos a respeito da pessoa de Jesus. Eu não vou ler para não perder mais tempo. Quem quiser faz fotografia. E tem mais aqui outra coisa que eu queria vos mostrar. As evidências da divindade de Jesus. Só para vocês conseguirem perceber. E eu peguei, para quem não tiver a perceber a palavra deidade, eu coloquei mesmo aí prepositadamente para os irmãos que depois quiserem estudar e perceberem isso. Deidade vem do latim, que quer dizer deitas, que quer dizer ser Deus. E nós temos lá o primeiro ponto. Jesus é Deus por quê? Porque ele possui atributos da divindade ou da deidade. Jesus é Deus por quê? Porque ele governa e exerce as prerrogativas da deidade. Jesus é Deus por quê? Porque a Bíblia identifica Jesus com a deidade. Jesus é Deus por quê? Porque a ele são dados nomes divinos. Aquela expressão, eu sou, o mesmo nome que Deus usou. E Jesus está usando, está dizendo, o eu sou de Êxodo, eu sou também. A igreja está comigo. E Jesus é Deus por quê? Jesus é relacionado igualmente com as outras pessoas da Trindade. Ou seja, existe uma igualdade na Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, existe uma igualdade entre eles. Por isso que eu disse quando mostrei dos teólogos, não existe uma inferioridade ou uma superioridade na Trindade. Existe uma igualdade entre eles. A igreja está comigo? E depois o que acontece? Jesus, o louvor digno é entregue a ele e aceito por ele. Jesus aceita louvor. E nós temos mais ali, os apóstolos confirmam a deidade de Cristo, os apóstolos de Jesus confirmam que Jesus é Deus. E o que é que nós temos? A vida de Cristo valida a sua deidade. Igreja, Jesus é Deus. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Jesus é filho, se fez filho, esvaziou, não abdicou, e Jesus é Deus. Eu vou mostrar só aqui a apresentação só para vocês, a referência bibliográfica para quem quiser tirar fotografia. E estou mesmo aqui a terminar a administração. Tenho aqui a referência, tenho aqui a minha conclusão, vou ler, primeiro vou mostrar aqui a referência bibliográfica. Tenho aqui os livros onde eu tirei essa informação toda, de Gruden, Leighton, Pierre, Kirchhoff, Gilles e outros por aí fora. E eu quero concluir mostrando isso. Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano. Sua submissão ao Pai foi voluntária, redentora e sem perda de essência divina. A doutrina da encarnação é o centro da fé cristã ortodoxa e mostra amor, humildade e soberania. Até aqui a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus.